É uma felicidade estar aqui nos 30 anos da Fundace, mesmo porque eu participei de toda a época inicial da Fundação. E essa época foi uma época importante porque o conceito da Fundação é um conceito não diferente, mas particular. Toda grande universidade, todos os grandes departamentos e faculdades das principais escolas do mundo têm fundações. E as fundações servem não só do apoio à pesquisa, ao ensino, como também as fundações fazem o meio de campo, o intermédio entre a escola pública e a comunidade. E a Fundace foi pensada nesse sentido, com duas características importantes. Primeiro, de que ela seria uma única fundação para a escola, dos 3 departamentos, diferente de outros modelos em que cada um dos departamentos tem uma fundação. E a segunda característica importante, de que ela estaria dentro da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, e jamais como uma entidade autônoma que pudesse se descolar da universidade pública, dos objetivos públicos de ensino e pesquisa e que em determinado momento pudesse se tornar uma entidade privada e completamente independente da universidade. Eu acho que essas duas características foram importantes e durante os 12 anos em que eu estive, ou como coordenador, vice-coordenador, diretor ou vice-diretor da escola, nós mantivemos essas duas características, uma única fundação, uma fundação pública com o objetivo público e nunca que pudesse se descolar da escola ou virar uma entidade privada sem objetivo público, como ocorreu em outras unidades, inclusive da própria USP. Na Fundace eu tive o prazer de ter uma atuação bastante intensa, não só no âmbito dos cursos, do ensino, mas também da pesquisa. E durante todo esse tempo, eu acho que eu tenho 2 exemplos bastante importantes de atuação da Fundace. O primeiro foi o Desafio 2000, feito nos anos 2000, em conjunto com a EPTV, com a Rede Globo, enfim, sob coordenação da própria FEA da USP e sob toda a gestão da Fundace, em que foram discutidos com lideranças, prefeitos, vereadores, técnicos, enfim, opções e um plano de desenvolvimento para a região de Ribeirão Preto. Por exemplo, a ideia do aeroporto internacional, de diretrizes de desenvolvimento, foram discutidas e surgiram desse Desafio 2000 com ampla cobertura da Rede Globo e com ampla participação de um conjunto grande de prefeitos, vereadores e lideranças regionais. O outro exemplo, e aí particular, foram a atuação que nós tivemos na área do cooperativismo. Eu sempre fui na área de economia e com a Fundace nós tivemos vários cursos de MBA. Os primeiros MBAs em cooperativismo e gestão de cooperativas no Brasil foram realizados na Fundace. Tivemos MBA no Paraná, Santa Catarina, em vários estados. E os workshops internacionais de cooperativismo, dos quais o Murray Fulton, Mike Cook, o George Hendricks, grandes professores internacionais estiveram aqui compartilhando e discutindo pesquisa e desenvolvimento acadêmico com presidentes de cooperativas e com pesquisadores de cooperativa do Brasil inteiro. Isso eram e foram momentos bastante especiais, todos coordenados pela Fundace. Hoje, o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras teve passagem pela Fundace e por essas atividades. O próprio ex-ministro da Agricultura, o Roberto Rodrigues, foi professor da Fundace nessas ações. E elas eram acompanhadas por viagens internacionais com os presidentes de cooperativas brasileiras. Nós estivemos por várias vezes nos Estados Unidos, estivemos por várias vezes
na Holanda, na Espanha, sempre em universidades internacionais, com um grupo seleto de presidentes de cooperativas acompanhados por professores da FEA, aqui da USP, fazendo uma parte internacional dos MBAs em cooperativismo, que foram, sem dúvida nenhuma, iniciativas maravilhosas e bastante importantes da Fundação. Se eu tivesse que descrever a Fundação em uma palavra, eu acredito que seria impossível, e eu acredito que essa foi a pergunta mais difícil que já me fizeram. E para mim eu acho que é impossível descrever ele numa única palavra, mas se eu tentasse, eu colocaria como competência pública na área de pesquisa, ensino e extensão. E espero que a Fundação continue para os próximos 30 anos como uma fundação pública e não privada, como aconteceu na Universidade de São Paulo, proporcionando aos professores da FEA USP toda a intermediação necessária para que esse conhecimento possa chegar na nossa comunidade regional e nacional.